Salomão foi o terceiro rei de Israel, sucedendo seu pai, Davi. Seu reinado é frequentemente associado à Era de Ouro de Israel. Salomão governou aproximadamente de 970 a 931 a.C. Ele é conhecido por sua sabedoria, riqueza e projetos de construção. O reinado de Salomão é um período significativo na história bíblica e cultural de Israel. Salomão não era o herdeiro direto do trono. Sua ascensão envolveu estratégias políticas. Batseba, sua mãe, desempenhou um papel crucial. O profeta Natã também influenciou a sucessão ao trono. A sabedoria de Salomão é frequentemente lembrada pela história do julgamento do bebê. No entanto, sua sabedoria se estendia muito além desse único evento. Salomão é acreditado como autor de uma vasta coleção de provérbios. Estima-se que ele tenha escrito cerca de 3.000 provérbios. Além disso, Salomão também compôs uma grande quantidade de cânticos. Disse que ele criou 1.005 cânticos, demonstrando sua habilidade poética e musical. Salomão demonstrou profundo conhecimento em botânica e zoologia. Ele escreveu extensivamente sobre diversas espécies de árvores. Seus estudos abrangeram desde os majestosos cedros do Líbano até as menores plantas que se desenvolvem em muros e paredes. Essa amplitude demonstra sua expertise no reino vegetal. Seu trabalho reflete uma compreensão detalhada da natureza. Pessoas de diversas nações buscavam a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros para testar Salomão. Ela o desafiou com perguntas difíceis. Sua visita demonstra a fama da sabedoria de Salomão em terras distantes. Salomão recebia anualmente uma quantidade impressionante de ouro puro. Essa quantidade totalizava cerca de 25 toneladas de ouro a cada ano. Em valores atuais, essa riqueza anual equivaleria a aproximadamente 5 bilhão de dólares. Essa soma demonstra a vasta prosperidade e poder econômico do reinado de Salomão. A riqueza em ouro era um símbolo de sua influência e sucesso como rei. Salomão estabeleceu uma frota comercial marítima de grande alcance. Seus navios navegavam para destinos exóticos como Ofir e Tarsis. Essas viagens comerciais eram focadas na aquisição de bens valiosos. A frota retornava carregada de ouro e prata, símbolos de riqueza. Além de metais preciosos, traziam marfim, macacos e pavões. O trono de Salomão é descrito na Bíblia como uma obra de arte suntuosa e única. Era feito de marfim, um material valioso e requintado na época. O trono era completamente revestido de ouro puro, aumentando seu brilho e valor. Possuía 6 degraus que levavam ao assento, simbolizando a ascensão ao poder. 12 leões esculpidos adornavam os degraus, representando força e majestade. A construção do Templo de Jerusalém é reconhecida como a maior realização do reinado de Salomão. Este projeto monumental simbolizava a centralização da adoração e a magnificência do reino. A construção do templo consumiu um período de 7 anos. Um vasto número de trabalhadores foi empregado para completar esta obra. Estima-se que aproximadamente 150.000 trabalhadores estiveram envolvidos na construção. A magnitude do projeto refletia a importância religiosa e política do templo para o reino de Israel. A construção do templo envolveu uma força de trabalho massiva. A força de trabalho incluiu 70.000 carregadores dedicados. Além disso, 80.000 cortadores de pedra foram empregados para moldar os materiais de construção. Um total de 3.300 supervisores foram designados para gerenciar e coordenar o trabalho. A escala da construção exigiu uma organização extensiva e uma grande quantidade de mão de obra. O cedro usado na construção do Templo de Jerusalém era originário do Líbano. A madeira era cortada nas montanhas do Líbano
Troncos de cedro eram preparados para o transporte. Os troncos eram amarrados para formar jangadas gigantes. As jangadas eram transportadas pelo mar Mediterrâneo. As jangadas chegavam a Jerusalém para a construção do templo. As pedras do templo foram cortadas com uma precisão notável. Elas foram encaixadas sem a necessidade de martelos ou ferramentas de ferro no local. Essa técnica demonstra o alto nível de engenharia da época. A precisão no corte e encaixe das pedras é um testemunho da habilidade dos construtores. O Santo dos Santos era um cubo perfeito, medindo 9 metros em cada dimensão. As paredes internas eram revestidas com 23 toneladas de ouro puro. Dentro do Santo dos Santos repousava a Arca da Aliança. A arca era protegida por querubins feitos de ouro maciço. O tema central é o grande número de mulheres na vida de Salomão. Salomão tinha um total de 700 esposas. Além das esposas, ele também tinha 300 concubinas. Isso significa que Salomão tinha um total de 1000 mulheres em sua vida. Este número é notável e levanta questões sobre seu reinado. A influência dessas mulheres na vida de Salomão é um tema importante a ser explorado. No mundo antigo, casamentos frequentemente serviam como acordos diplomáticos. Esses casamentos eram estratégias para formar ou fortalecer alianças entre diferentes nações. Cada esposa, em um casamento diplomático, representava uma aliança com sua nação de origem. O casamento simbolizava um pacto de paz ou cooperação mútua entre os reinos envolvidos. Essas uniões ajudavam a garantir estabilidade política e evitar conflitos. Assim, o casamento transcendia o âmbito pessoal, tornando-se uma ferramenta de Estado. Salomão casou-se com muitas mulheres estrangeiras, uma prática comum entre reis para fortalecer alianças. Essas esposas estrangeiras mantiveram suas crenças religiosas e adoravam seus próprios deuses. A influência dessas esposas levou Salomão a permitir a construção de altares para deuses estrangeiros. Entre os deuses homenageados estavam Astarote, deusa da fertilidade, Quemós, deus de Moabe, e Moloque, associado a sacrifícios. A construção desses altares era uma afronta ao Deus de Israel, que exigia adoração exclusiva. Este ato de idolatria marcou um desvio espiritual significativo para Salomão e para a nação de Israel. O consumo diário na cozinha do Palácio de Salomão era notavelmente vasto. Eram consumidos diariamente 185 quilos de farinha para a produção de pães e outros alimentos. Adicionalmente, 370 quilos de grãos eram utilizados, possivelmente para sopas, mingaus e outros pratos. O consumo de carne incluía 10 bois gordos e 20 bois de pasto, indicando uma dieta rica em carne bovina. Além disso, 100 carneiros, cervos, gazelas e diversas aves complementavam o consumo diário de alimentos no palácio. As estábulos reais de Salomão eram conhecidas por sua vasta escala. Documentos históricos indicam a presença de aproximadamente 40.000 cavalos. Este número demonstra a importância dos cavalos para o reino. Os cavalos eram utilizados para fins militares e transporte. A manutenção de um número tão grande de cavalos exigia recursos consideráveis. As estábulos reais eram um símbolo de poder e riqueza. A vida cotidiana do povo era caracterizada pela simplicidade e rusticidade. As moradias eram construídas com materiais básicos como pedra ou tijolo de barro. As casas possuíam telhados planos, utilizados para secar grãos e, como dormitório no verão, essa rotina refletia a adaptação às condições e recursos disponíveis. As casas do povo comum frequentemente tinham espaço limitado. Um único cômodo servia para múltiplas funções. A família inteira, incluindo animais, dividia este espaço. Privacidade era um luxo raro nessas condições. A vida cotidiana se desenrolava em um ambiente compartilhado.
Essa proximidade constante moldava as interações familiares. Na antiguidade, a ausência de moedas padronizadas era uma característica marcante. O comércio, portanto, dependia fortemente do sistema de escambo. O escambo envolvia a troca direta de bens e serviços entre as partes. Alternativamente, metais preciosos como prata e ouro eram utilizados. Esses metais eram medidos e pesados para determinar seu valor na troca. Assim, o valor dos bens era frequentemente expresso em termos de peso de prata ou ouro. Um ciclo de prata era uma unidade de medida de valor na antiguidade. Essa unidade era frequentemente usada em transações comerciais e tributação. Um ciclo de prata corresponde aproximadamente a 11 gramas de prata pura. Portanto, o valor de um ciclo dependia do preço da prata no mercado da época. Apesar de seus erros, Salomão deixou um legado literário significativo. Este legado é composto pelos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Provérbios oferece sabedoria prática para a vida cotidiana. Eclesiastes explora questões existenciais e a busca por significado. Cantares de Salomão celebra o amor e a intimidade no casamento. Os ensinamentos de Salomão sobre sabedoria continuam a ser estudados e relevantes. Esses ensinamentos têm perdurado por aproximadamente 3.000 anos. A longevidade de seus ensinamentos demonstra seu valor e aplicabilidade atemporal. O estudo contínuo de seus ensinamentos reflete a profundidade e a sabedoria contida neles. O mapa animado ilustra a extensão geográfica do Reino de Salomão. Cidades importantes como Jerusalém, Hazor e Megido são destacadas no mapa. As principais rotas comerciais que atravessavam o reino são exibidas. O mapa demonstra a importância estratégica do reino para o comércio regional. Esta cena apresenta uma reconstrução tridimensional detalhada do Palácio de Salomão. A reconstrução visa ilustrar a grandiosidade e a complexidade arquitetônica do palácio. Serão exibidos os detalhes dos materiais de construção e o design estrutural. A cena também destaca os elementos de luxo e opulência presentes na decoração e nos acabamentos. O objetivo é oferecer uma representação visual imersiva da magnificência do palácio histórico. O reinado de Salomão foi marcado por prosperidade e paz em Israel. A agricultura floresceu, com técnicas avançadas de irrigação e cultivo. O comércio interno e externo prosperou, impulsionado por rotas comerciais seguras. A vida familiar era central, com valores de respeito e educação sendo transmitidos. A sociedade era organizada, com diferentes classes sociais e funções bem definidas. Um gráfico comparativo ilustra a riqueza de Salomão em relação a outros monarcas. O gráfico destaca a escala da riqueza de Salomão em comparação com impérios contemporâneos. Os dados visuais mostram a posição econômica de Salomão no cenário mundial da época. As comparações incluem figuras proeminentes e reinos influentes da história antiga. O gráfico oferece uma perspectiva clara sobre a prosperidade sem precedentes do reinado de Salomão. Artefatos arqueológicos fornecem evidências tangíveis da cultura e tecnologia do período de Salomão. Cerâmicas da época revelam estilos de vida e práticas culinárias. Joias encontradas indicam o nível de habilidade artesanal e o status social. Armas e ferramentas refletem as técnicas de guerra e as atividades diárias. A análise desses artefatos ajuda a reconstruir a história e o contexto da época de Salomão. Esses objetos oferecem insights valiosos sobre a sociedade e a economia daquele período histórico. A animação ilustra a construção do Templo de Jerusalém. Serão apresentadas as diversas fases do projeto arquitetônico. O vídeo detalha a preparação do terreno e o lançamento da pedra fundamental. A animação mostra o transporte e a montagem das pedras maciças. Serão exibidos os materiais utilizados, como madeira de cedro
e ouro. O vídeo culmina com a finalização do templo e sua decoração interna. O Santo dos Santos era o santuário mais interno do tabernáculo e, posteriormente, do Templo de Jerusalém. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro, era o objeto central do Santo dos Santos. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Sobre a arca havia 2 querubins de ouro com asas estendidas, simbolizando a presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O mapa ilustra as nações que formaram alianças com Salomão. Essas alianças foram estabelecidas por meio de casamentos estratégicos. Os casamentos diplomáticos expandiram a influência de Salomão e seu reino. O mapa demonstra visualmente a extensão do poder e das relações internacionais de Salomão. A cena ilustra as deusas estrangeiras, Astarote, Quemós e Moloque. Salomão, em determinado momento, começou a adorar essas divindades. Astarote era uma deusa associada à fertilidade e ao amor, cultuada em várias culturas do Oriente Médio. Quemós era uma divindade moabita, frequentemente associada à guerra e ao sacrifício. Moloque era um deus amonita, conhecido por rituais que envolviam sacrifícios de crianças. A adoração dessas deusas por Salomão representa um desvio de sua fé original. O gráfico ilustra o consumo diário de recursos no Palácio de Salomão. Ele detalha as quantidades de alimentos consumidos em um único dia. O gráfico também especifica o número de animais abatidos para a alimentação. As informações são apresentadas de forma visual para facilitar a compreensão. O objetivo é fornecer uma visão clara da escala do consumo no Palácio Real. Os dados refletem a magnitude dos recursos necessários para sustentar a corte de Salomão. As casas do povo representam a arquitetura residencial das classes populares. As ilustrações destacam a simplicidade e funcionalidade destas habitações. Os materiais de construção utilizados são geralmente acessíveis e de baixo custo. A estrutura das casas reflete a necessidade de otimizar o espaço disponível. Estas habitações são um reflexo da cultura e das condições socioeconômicas do povo. O escambo é uma forma antiga de comércio. Nele, bens e serviços são trocados diretamente. Não há uso de dinheiro ou moeda. As partes envolvidas negociam o valor dos itens. O objetivo é satisfazer as necessidades de ambos os lados. O gráfico exibe o valor do ciclo de prata em relação a outros metais preciosos. Ele também compara o valor do ciclo com o de bens comuns da época. Essa comparação ajuda a entender o poder de compra do ciclo. O gráfico mostra as flutuações do valor do ciclo ao longo do tempo. Essas flutuações podem ser influenciadas por fatores econômicos e políticos. Analisar o gráfico oferece insights sobre a economia da época. A cena apresenta as capas dos livros atribuídos a Salomão na Bíblia. Os livros em destaque são Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Provérbios é uma coleção de sabedoria e ensinamentos práticos. Eclesiastes explora questões existenciais e a busca por significado na vida. Cantares de Salomão é um poema lírico que celebra o amor e a beleza. A apresentação das capas visa identificar visualmente esses importantes textos bíblicos. Os livros de Salomão têm sido objeto de estudo e discussão ao longo dos séculos. Eruditos de diversas épocas dedicaram-se à análise e interpretação desses textos. Esses estudos abrangem aspectos históricos, religiosos e filosóficos presentes nos livros. A leitura e discussão dos livros de Salomão contribuíram para a compreensão da sabedoria antiga. Ao longo do tempo, diferentes interpretações e perspectivas foram desenvolvidas. O legado dos livros de Salomão continua a inspirar estudiosos e leitores em todo o mundo. A cena apresenta um mapa detalhando a rota da rainha de Sabá
até Jerusalém. O mapa ilustra a jornada da rainha de Sabá desde seu reino até a cidade de Jerusalém. O mapa destaca os principais pontos de referência e cidades ao longo do caminho percorrido. A representação visual permite compreender a distância e os desafios da viagem. O mapa contextualiza a importância histórica e cultural da visita da rainha de Sabá a Jerusalém. A cena retrata o famoso julgamento do rei Salomão. Duas mulheres afirmam ser a mãe do mesmo bebê. Salomão propõe dividir o bebê ao meio para resolver a disputa. A verdadeira mãe implora para que o bebê seja entregue a outra mulher, para poupar sua vida. Salomão, percebendo o amor genuíno, identifica a verdadeira mãe e entrega o bebê a ela. A cena apresenta uma animação da frota comercial do rei Salomão. A frota é mostrada navegando em direção a terras distantes. Os destinos principais da frota são Ofir e Tarsis. Essas viagens comerciais eram cruciais para a economia de Salomão. A animação visa ilustrar a importância do comércio marítimo na época. O trono de Salomão era conhecido por sua opulência e detalhes intrincados. Leões de ouro adornavam os degraus que levavam ao trono, simbolizando poder e realeza. O marfim era um material proeminente na construção, conferindo elegância e valor. Cada detalhe do trono refletia a riqueza e a sabedoria do reinado de Salomão. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido devido a tensões políticas e sociais. Um mapa ilustra a separação entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, compreendia 10 tribos e tinha Samaria como capital. O reino do sul, Judá, era formado por 2 tribos e mantinha Jerusalém como capital. A cena retrata o rei Salomão, prestando culto a divindades que não são o Deus de Israel. Esta ação representa um desvio dos mandamentos divinos e uma quebra da aliança. A ilustração visa simbolizar a influência de esposas estrangeiras sobre as práticas religiosas de Salomão. A adoração de deuses estrangeiros é vista como um pecado grave com consequências para o reino. A cena serve como um alerta sobre os perigos da idolatria e da infidelidade espiritual. A animação ilustra a progressiva decadência espiritual de Salomão. Foco na influência de fatores externos que o afastam de seus princípios. Visualização das consequências de suas escolhas e desvios morais. Representação simbólica da perda de sua conexão espiritual e sabedoria. A Arca da Aliança é um objeto sagrado de grande importância religiosa. Ela ficava guardada no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo e, posteriormente, do Templo de Jerusalém. A arca continha as tábuas da lei, um vaso de maná e a vara de Arão. Detalhes da construção da arca incluem materiais preciosos e artesanato elaborado. A presença da arca simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel. O mapa ilustra a distribuição dos recursos naturais no reino de Salomão. Recursos minerais, como cobre e ferro, são destacados em regiões específicas. Áreas florestais importantes para a madeira também são indicadas. Rios e fontes de água são mostrados, essenciais para a agricultura e a vida. O mapa fornece uma visão geral da riqueza natural que sustentava o reino. A sabedoria de Salomão é reconhecida como um exemplo de discernimento e justiça. Ilustrações frequentemente retratam Salomão transmitindo seus conhecimentos. Seu ensinamento promove a importância do entendimento e da equidade. A disseminação da sabedoria de Salomão inspira líderes e indivíduos a buscarem soluções justas. Salomão é reconhecido por sua sabedoria excepcional e discernimento. Seu legado perdura através dos escritos bíblicos que lhe são atribuídos. O livro de Provérbios contém muitos de seus ensinamentos práticos. Eclesiastes explora questões profundas sobre o sentido da vida. Cântico dos Cânticos é uma celebração poética do amor.
Esses textos continuam a inspirar e guiar pessoas ao redor do mundo.